Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 108º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Deuteronômio, capítulos 29 e capítulo 30, livro de Jó, capítulo 22 e o livro 2 de Coríntios, capítulo 12. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, através dos nossos devocionais, orar junto conosco. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar os nossos irmãos na fé a lerem a Bíblia, estudar, orar. Estamos vivendo dias em que cada um tem a sua verdade, ainda que nem saiba que está vivendo uma mentira, mas o mal tem agido assim. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, celular, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente, sobretudo esta que estamos semeando agora. Ele vem roubar a sua fé, os propósitos que Deus tem para você e a sua família. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. Portanto, precisamos neste exato momento repetir essas palavras proféticas para as nossas vidas. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê compreensão na leitura da palavra de hoje. Vamos nos fortalecer na verdade, pois o mundo vive na mentira. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em nossos corações. Vamos para a leitura no livro de Deuteronômio, capítulos 29 e capítulo 30. Deus faz nova aliança com o povo. São estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que havia feito com eles em Horebe. Moisés mandou reunir todo o Israel. Então lhes disse: Vocês viram com os seus próprios olhos tudo o que o Senhor fez na terra do Egito com o Faraó, com todos os seus servos e com toda a sua terra. Viram grandes provas, sinais e grandes maravilhas. Mas até o dia de hoje, o Senhor não deu a vocês um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto e nesse tempo não envelheceram as roupas que vocês usavam, nem se gastaram as sandálias que vocês calçavam. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho ou bebida forte, para que soubessem que eu sou o Senhor, seu Deus. Quando chegaram a este lugar, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, saíram ao nosso encontro para lutar contra nós, e nós os derrotamos. Tomamos a terra deles e a demos por herança aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo dos Manassitas. Portanto, guardem e cumpram as palavras desta aliança para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Hoje todos vocês estão diante do Senhor seu Deus. Os chefes das tribos, os anciãos e os oficiais, todos os homens de Israel, as crianças, as mulheres e os estrangeiros que se encontram no arraial, desde o rachador de lenha até o tirador de água, para que entrem na aliança do Senhor seu Deus e no juramento que hoje o Senhor seu Deus está fazendo com vocês, para que hoje os estabeleça por seu povo e ele seja o Deus de vocês, como ele lhes prometeu e como jurou aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente com vocês que faço esta aliança e este juramento,
porém com aquele que hoje aqui está conosco diante do Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Porque vocês sabem como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais vocês passaram. Viram as suas abominações e os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, e viram também a prata e o ouro que havia entre elas. Que entre vocês não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir os deuses destas nações. Que não haja entre vocês raiz que produza erva venenosa e amarga. Ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, mesmo que eu ande na teimosia do meu coração, pois isso destruiria a terra molhada com a seca. O Senhor não estará disposto a perdoá-lo, pelo contrário, a ira do Senhor e o seu zelo se acenderão sobre tal homem, e toda maldição escrita neste livro cairá sobre ele. E o Senhor apagará o nome desse homem da face da terra. O Senhor o separará de todas as tribos de Israel para a calamidade, segundo todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Então a geração vindoura, os filhos que vierem depois de vocês e os estrangeiros que virão de terras remotas, verão as pragas desta terra e as suas doenças, com que o Senhor a terá afligido. Verão toda a terra abrasada com enxofre e sal, de modo que não será semeada, nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Sim, todas as nações verão isso e perguntarão: por que o Senhor fez isso com esta terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Então se dirá: porque abandonaram a aliança que o Senhor, Deus de seus pais, fez com eles, quando os tirou do Egito. Eles foram e serviram outros deuses e os adoraram, deuses que não conheceram e que ele não lhes havia designado. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. Com ira, indignação e grande furor, o Senhor os arrancou de sua terra e os lançou para outra terra, como hoje se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Promessas de misericórdia. Quando todas estas coisas vierem sobre vocês, a bênção e a maldição que pus diante de vocês, se vocês se lembrarem delas entre todas as nações para onde o Senhor, seu Deus, os lançar, e voltarem para o Senhor, seu Deus, vocês e os seus filhos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e derem ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje lhes ordeno, então o Senhor, seu Deus, mudará a sorte de vocês e se compadecerá de vocês e os reunirá de todos os povos, entre os quais o Senhor, o Deus de vocês, os havia espalhado. Ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, desde aí o Senhor, seu Deus, os ajuntará e os trará de volta. O Senhor, seu Deus, introduzirá vocês na terra que seus pais possuíram, e dela vocês tomarão posse. Ele fará bem a vocês e os multiplicará mais do que aos seus pais. O Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida. O Senhor, seu Deus, porá todas estas maldições sobre os inimigos de vocês e sobre aqueles que os odeiam e os perseguiram. De novo vocês darão ouvidos à voz do Senhor e cumprirão todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno.
O Senhor, seu Deus, dará a vocês abundância em tudo o que fizerem, no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto da terra, e os beneficiará. Porque o Senhor voltará a se alegrar em vocês, para lhes fazer bem, como se alegrou nos pais de vocês, se derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, se vocês se converterem ao Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma. Porque este mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês. Não está no céu, para que tenham de dizer: quem subirá até o céu por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós, para que o cumpramos? Nem está do outro lado do mar, para que tenham de dizer: quem irá atravessar o mar por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós, para que o cumpramos? Pois esta palavra está bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês a cumpram. A vida ou a morte? Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão. E o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele. Pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Amém. Compreendendo o livro de Deuteronômio, capítulo 29. A palavra aliança é usada muitas vezes neste capítulo. Na verdade, esse capítulo é o livro de Deuteronômio reduzido. Moisés examinou o passado, versículos 1 a 8. Chamou o povo a obedecer à lei de Deus, versículos 9 a 15. E fez advertências acerca do que aconteceria se o povo desobedecesse, versículos 16 a 29. Enquanto lemos e examinamos o discurso de despedida de Moisés, podemos nos cansar com a repetição de tais temas, mas eles são a essência da aliança de Deus com o seu povo. Quase sempre o povo de Deus se esquece do que deveria se lembrar, mas faz questão de lembrar daquilo que deveria esquecer. Muitos que aceitaram a aliança no Sinai morreram no deserto, mas havia ainda uma nação de Israel que tinha responsabilidade diante do Senhor de obedecer a essa aliança, conforme capítulos 4 e 5. As futuras gerações de israelitas não poderiam deixar a aliança feita por seus antepassados no Sinai, e esse pacto só foi anulado quando Cristo morreu na cruz, conforme Colossenses 2, versículos 11 a 14. Exposição bíblica dos versículos 1 a 18. Moisés nunca parecia se cansar de fazer o povo se lembrar da graça e da misericórdia de Deus concedidas aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Um povo nômade não podia colher uvas para o vinho nem cereais para o pão. Durante sua longa jornada, o Senhor lhe deu o maná para comer e água para beber, e ainda impediu que suas sandálias e vestes se desgastassem.
Exposição bíblica dos versículos 9 a 15. Deus não poderia de fato ser Deus para os israelitas se eles se recusassem a aceitar sua lei e obedecer a ela. O que ele faz por nós depende muito do modo como nos relacionamos com ele, conforme 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 18. A aliança que o Senhor fez com os pais dos israelitas duraria para sempre, mas a alegria deles nas promessas de Deus dependia de sua obediência às obrigações. Podemos identificar esse mesmo padrão espiritual agindo em nossa vida hoje. E eu encerro a compreensão do capítulo 29 de Deuteronômio com a exposição bíblica dos versículos 16 a 29. Moisés fez os israelitas se lembrarem da terrível idolatria que presenciariam quando eram escravos no Egito e depois, durante a peregrinação no deserto. Se eles testemunharam com o coração dedicado ao Senhor, não poderiam deixar de rejeitar o que viram e, certamente, não teriam vontade de repetir aquele pecado. Compreendendo o livro de Deuteronômio, capítulo 30, exposição bíblica dos versículos 1 a 10. Quase sempre nas Escrituras, o brado retumbante do juízo é seguido pela voz amorosa da esperança. Infelizmente, Israel abandonou o Senhor e seguiu os ídolos, e Deus trouxe sobre o seu povo o juízo declarado em sua aliança. Nenhuma nação na história sofreu tanto como Israel, e ainda assim nenhum povo legou tanta riqueza espiritual ao mundo. Nesse capítulo, Moisés olhou para os séculos que haveriam de vir e viu a futura restauração de Israel em sua terra sob as bênçãos de Deus. A relação é óbvia. Se o povo de Deus se apartar de seus pecados e se voltar de todo o coração para Deus e seus mandamentos, obedecendo, desfrutará da vida do modo como só o Senhor pode dar. Moisés está aqui esperando ansiosamente o tempo em que Israel, castigado, irá se arrepender, se converter de seus maus caminhos e voltar para o Senhor. Compreendendo o versículo 5, não há consenso entre os estudiosos da Bíblia sobre o futuro de Israel. Alguns dizem que a igreja agora é o Israel espiritual e que todas essas promessas do Antigo Testamento estão se cumprindo em seu sentido espiritual na igreja. Outros dizem que as promessas do Antigo Testamento devem ser interpretadas à risca e que devemos esperar seu cumprimento quando Jesus voltar para estabelecer seu reino na terra. Parece que Moisés está falando aqui para e sobre Israel e não acerca de outro povo de Deus, no futuro como a igreja. A igreja não tem relação de aliança com a terra de Israel, pois Deus deu aquela terra a Abraão e seus descendentes. Gênesis 15. E as bênçãos e maldições foram declaradas a Israel, não à igreja. Parece óbvio que haverá um cumprimento literal dessas promessas para Israel. Quando o povo se arrepender, voltar para o Senhor e abrir o coração para a ação de seu Espírito. Conforme Isaías 11, versículo 2, Ezequiel 37, versículos 1 a 14, e conforme Joel 2, versículos 28 a 29. Deus irá libertá-lo de seus pecados e estabelecê-lo no glorioso reino do Messias. Zacarias 12, versículo 10, capítulo 13, versículo 1, capítulo 14, versículos 8 e 9. Exposição bíblica dos versículos 11 a 20. Uma vez que somos criados à imagem de Deus, temos uma mente para pensar, um coração para sentir e uma vontade para decidir. A partir disso, o Senhor nos chama para tomar decisões corretas. Não somos autônomos, podemos ouvir a palavra de Deus, descobrir a vontade do Senhor e decidir entre obedecer ou desobedecer. Moisés deixou claro que tomar essa decisão não é difícil. Afinal, temos a vontade revelada de Deus em sua palavra e essa palavra está à nossa disposição. Não temos de subir ao céu para ter a palavra, nem atravessar o oceano para buscá-la em outras terras, porque Deus trouxe a sua palavra até nós. Paulo citou esta passagem em Romanos 10, versículos 6 a 10, para provar que não se obtém a justiça por meio de grandes feitos, mas pelo exercício da simples fé em Jesus Cristo.
o Senhor. Exposição bíblica dos versículos 17 e 18. Estas pessoas logo se prostituiriam com os deuses estranhos da terra em que estavam entrando. Esta é a mensagem que o Senhor deu a Moisés depois de concluir seu discurso de despedida para o povo a quem ele havia servido tão fielmente por 40 anos. Sem dúvida, tais palavras entristeceram seu coração, mas Moisés sabia que Israel tinha uma longa história quando o assunto era se afastar do Senhor e adorar ídolos. Como Moisés poderia incentivar seu amado povo a permanecer fiel ao seu Senhor, que tanto havia feito por eles? Moisés fez o que Deus lhe ordenou. Ele designou Josué para ser seu sucessor, deu ao povo o livro da lei e disse como usá-lo, e cantou um cântico de advertência. O que Moisés fez para evitar que Israel se desviasse do caminho do Senhor precisa ser feito hoje, para impedir a apostasia na igreja, pois o histórico da igreja não é muito melhor do que o de Israel. E eu encerro a compreensão do livro de Deuteronômio, capítulo 30, trago o versículo 29. Além disso, a escolha é entre a vida e a morte, e quem teria a intenção de escolher a morte? No caso de Israel, a escolha entre confiar em Deus e desfrutar das bênçãos generosas da terra, a vida e o bem, ou recorrer aos ídolos e sofrer as maldições contidas na aliança, a morte e o mal, eram a vida e a bênção ou a morte e a maldição. É difícil tomar essa decisão? É claro que hoje escolha é entre a vida eterna e a morte eterna, a salvação pela graça de Deus ou condenação pela justiça de Deus. A única decisão sensata é escolher a vida. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Conforme João 3, versículo 36. Vamos para a leitura no livro de Jó, capítulo 22. Terceira fala de Elifaz. Você cometeu muitos pecados. Então Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse: Pode o homem ser de algum proveito para Deus? Não, o sábio só é útil a si mesmo. Será que o Todo-Poderoso tem interesse em que você seja justo? Será que ele tem algum lucro se você for perfeito em todos os seus caminhos? Ou será que é por causa do seu temor a Deus que ele o repreende ou entra em juízo contra você? Não é fato que é grande a sua maldade e incalculável a sua iniquidade? Porque sem motivo você exigiu penhores do seu irmão e despojou das roupas os que estavam seminus. Você não deu água ao cansado e ao faminto você se recusou a dar pão. A terra pertencia ao homem poderoso e só os privilegiados moravam nela. Você despediu as viúvas de mãos vazias e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso você está cercado de laços e repentino pavor toma conta de você. Está submerso por trevas que impedem você de enxergar e pelas águas transbordantes que o cobrem. Você quer seguir os iníquos? Não está Deus nas alturas do céu? Olhe para as estrelas mais altas, que altura! E você diz, o que é que Deus sabe? Será que ele pode julgar através de densa escuridão? Grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver. Ele só passeia pela abóbada do céu. Você quer seguir a rota antiga que os iníquos percorreram? Estes foram levados antes do tempo. Uma torrente arrastou os seus alicerces. Diziam a Deus, deixa-nos em paz. E perguntavam, o que pode fazer-nos o Todo-Poderoso? Contudo, foi Deus quem encheu de bens as casas deles. Longe de mim o conselho dos ímpios. Os justos veem a destruição deles e se alegram. O inocente zomba deles, dizendo,
Na verdade, os nossos adversários foram destruídos e o fogo consumiu o resto deles. Reconcilie-se com Deus. Portanto, reconcilie-se com Deus, viva em paz com Ele e assim lhe sobrevirá o bem. Aceite a instrução que vem da boca de Deus e guarde as palavras dele em seu coração. Se você se converter ao Todo-Poderoso, será restabelecido. Se afastar da sua tenda a injustiça e lançar ao pó o seu ouro, o ouro de Ofir, entre pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o seu ouro e a sua prata escolhida. Então você encontrará prazer no Todo-Poderoso e levantará o seu rosto para Deus. Você fará oração e Deus o ouvirá, e você pagará os seus votos. Se você projetar alguma coisa, ela lhe será bem-sucedida e a luz brilhará em seus caminhos. Se forem humilhados, você dirá, para cima. E Deus salvará o humilde, livrará até o que não é inocente. Sim, será libertado porque você tem as mãos limpas. Amém. Compreendendo o livro de Jó, capítulo 22, a terceira sessão de discursos. Exposição bíblica dos versículos 1 a 30. Como qualquer advogado competente, Elifaz tinha o caso sob total controle e preparara um resumo dos fatos. Ele fez 3 afirmações sérias sobre Jó. A de que era um pecador, versículos 1 a 11, que escondia suas transgressões, versículos 12 a 20, e que deveria confessar seus pecados e se arrepender para que Deus pudesse ajudá-lo, versículos 21 a 30. Exposição bíblica dos versículos 1 a 11. Elifaz não pôde deixar de lançar uma farpa sarcástica contra Jó. É por sua piedade que ele, Deus, o responde e lhe faz acusações. Versículo 4. Os tribunais não julgam as pessoas por sua retidão, mas por seu desrespeito à lei. Assim afirmou Elifaz, uma vez que Deus enviou contra Jó terríveis juízos. Jó devia ser culpado de pecado. Exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Elifaz primeiro acusou Jó do pecado e do orgulho, agindo como seu caráter e conduta fossem importantes para Deus e benéficos para ele de alguma forma. A teologia de Elifaz centrava-se em um Deus distante, um juiz do mundo, e não um amigo dos pecadores. Mateus 11, versículo 10. Compreendendo o versículo 3, o caráter e a conduta de Jó eram importantes para Deus. Afinal, o Senhor estava usando Jó para calar o diabo, mas nem Jó, nem seus 3 amigos conheciam esse plano divino oculto. Todavia, Jó tinha fé para crer que Deus estava lançando algum objetivo em sua vida e que, um dia, iria justificá-lo. Além disso, o caráter e o comportamento do povo de Deus são importantes para o Senhor, porque seu povo lhe traz alegria ou tristeza. Conforme Gênesis 6, versículos 5 a 6, Salmos 37, versículo 23, 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 e Hebreus 11, versículo 5. Deus não é um Deus passivo e distante, que não se identifica com o seu povo. Em vez disso, ele tem prazer em seus filhos enquanto eles se deleitam nele. Salmos 18, versículo 19, Isaías 63, versículo 9 e Hebreus 4, versículos 14 a 16. Compreendendo o versículo 6, junto com o orgulho, Elifaz acusou Jó de cobiça, de ser um homem ganancioso que prejudicou pessoas para conseguir mais riqueza. De acordo com Elifaz, Jó usou seu poder e reputação, conforme versículo 8, para intimidar e roubar os outros. Na lei mosaica, o credor poderia aceitar fiança de um devedor, mas não algo que pudesse comprometer o trabalho, a saúde ou a dignidade da pessoa como ser humano. Êxodo 22, versículos 25 a 27, Deuteronômio 24, versículos 10 a 13. Elifaz acusou Jó de aceitar fiança de seus irmãos quando nada era necessário e de deixar as pessoas nuas, porque tomou delas as roupas até que pagassem suas dívidas.
Exposição bíblica dos versículos 7 a 9. Elifaz argumentou que a terceira grande transgressão de Jó era a falta de misericórdia e compaixão, que era um pecado de omissão. Então, não era de admirar que Deus não estivesse respondendo às suas orações. Afinal, quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta, conforme Provérbios 21, versículo 13. Elifaz disse que Jó havia se afastado dos cansados, dos famintos, das viúvas e dos órfãos, em vez de compartilhar com eles seus ricos recursos. Uma vez que mostrar hospitalidade é uma das principais regras do Oriente, o pecado de Jó era especialmente abominável. Exposição bíblica dos versículos 10 e 11. Elifaz encerrou seu primeiro argumento com uma evidência que qualquer pessoa poderia ver. Jó estava sofrendo grandes provações que deviam ser consequências de seus muitos pecados. Que outro motivo haveria para que ele estivesse em trevas, em perigo e nas profundezas do sofrimento? Esta era a mão de Deus mostrando que Jó era um homem fiel. Exposição bíblica dos versículos 12 a 20. Elifaz pensou que Jó provavelmente estava escondendo seus pecados. Em outras palavras, Jó era infiel, um hipócrita. A acusação foi feita, ou insinuada, mais uma vez desde que começou a discussão. Perece a esperança dos ímpios, disse Bildade. Capítulo 8, versículo 13. O companheirismo dos ímpios nada lhe trará, acrescentou Elifaz, capítulo 15, versículo 34. Zofar complementou, a alegria dos ímpios dura apenas um instante, capítulo 20, versículo 5. Um hipócrita sem Deus não é uma pessoa que não consegue alcançar seus objetivos espirituais desejados. Afinal, todos falham de um modo ou de outro. Pelo contrário, o hipócrita nem tenta alcançar algum objetivo, mas quer fazer as pessoas pensarem que tenta. O que essa pessoa professa e o que ela pratica não condizem. Exposição bíblica dos versículos 15 a 18. Elifaz aconselhou Jó a se lembrar do que havia acontecido com os pecadores no passado. Jó havia claramente afirmado que não tinha nada a ver com o conselho dos ímpios. Capítulo 21, versículo 16. Mas o amigo o acusou de continuar naquele caminho. Capítulo 22, versículo 15. A história mostra que os hipócritas podem esconder seus pecados só por algum tempo, e então seus pecados os desmascaram. Deus não é somente paciente com eles, mas também é bom e enche a casa deles de coisas boas. Versículo 18. O fato de Jó ter sido um homem muito rico era a prova da bondade de Deus e não da justiça de Jó. Exposição bíblica dos versículos 21 a 30. Jó deveria se arrepender de seus pecados. Elifaz foi sincero quando lhe fez esse apelo, assim como Zofar o fora quando pediu a Jó que voltasse para Deus. Conforme capítulo 11, versículos 3 a 20. É claro que um hipócrita deveria se voltar para Deus não só para sair da dificuldade e restaurar a própria sorte, como para agradar e glorificar a Deus na reedificação do caráter e do serviço. E eu encerro a compreensão do livro de Jó, capítulo 22. Trago a exposição bíblica dos versículos 23 a 30. O que o Senhor promete àqueles que se arrependem e voltam para Ele? Primeiramente, Deus promete restaurá-lo. Versículo 23. E tornar-se precioso para eles. Versículo 25. A fim de que todo o seu deleite esteja em Deus, e não nas riquezas ou prazeres terrenos. Versículo 26. Assim o Senhor responderá às suas orações e permitirá que façam a vontade dele. Versículo 27, enquanto lhes dá direção e luz. Versículo 28, uma vez restaurados a comunhão com Deus, eles podem ajudar outros que caíram, conforme versículos 29 e 30. Vamos para a leitura no livro 2 de Coríntios, capítulo 12. As visões e revelações do Senhor. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor.
Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. O espinho na carne. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. As credenciais de um apóstolo. Fiz-me louco, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ter sido recomendado por vocês, pois em nada fui inferior a esses superapóstolos, ainda que nada sou, pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês com toda a paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Pois em que vocês foram inferiores às demais igrejas, senão no fato de eu não ter sido pesado a vocês? Perdoem-me esta injustiça. Paulo deseja visitá-los. Eis que pela 3ª vez estou pronto para visitá-los e não serei um peso para vocês, pois não estou interessado nos bens de vocês, e sim em vocês mesmos. Não são os filhos que devem juntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. Se eu os amo cada vez mais, será que vou ser amado cada vez menos? Seja como for, eu não fui um peso para vocês. No entanto, sendo astuto, eu os prendi com astúcia. Será que eu explorei vocês por meio de alguém que lhes enviei? Pedi a Tito que fosse até aí e mandei com ele outro irmão. Será que Tito explorou vocês? Não é verdade que temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? O receio de Paulo. Há muito vocês podem estar pensando que queremos nos defender diante de vocês. Falamos em Cristo diante de Deus e tudo isto, meus amados, é para a edificação de vocês. Pois tenho receio de que, indo até aí, eu não os encontre na forma em que gostaria de encontrá-los, e que também vocês me achem diferente do que esperavam, e que haja entre vocês briga, inveja, ira, egoísmo, difamação, intriga, orgulho e tumulto. Tenho receio de que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu venha a chorar por muitos que no passado pecaram e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Amém. Compreendendo o livro 2 de Coríntios, capítulo 12, exposição bíblica dos versículos 1 a 6. Paulo continua a afirmar sua autoridade como apóstolo. Deus o honrara, concedendo-lhe visões e revelações. Paulo viu o Cristo glorificado no mesmo dia em que se converteu. Atos 9, versículo 13, capítulo 22, versículo 6. Ele teve uma visão de Ananias vindo para ministrar a ele. Atos 9, versículo 12. E também teve uma visão de Deus quando foi chamado para ministrar aos gentios. Atos 22, versículo 17. Durante seu ministério, o apóstolo teve outras visões de Deus para guiá-lo e incentivá-lo.
Com estas visões especiais que estavam relacionadas ao seu chamado e ministério, revelações espirituais da verdade divina também foram dadas a Paulo, conforme Efésios 3, versículos 1 a 6. O Senhor lhe deu um profundo entendimento de seu plano para a era presente. Sem dúvida, Paulo compreendeu os ministérios de Deus. Ele também honrou Paulo, levando-o ao céu e depois o enviando novamente à terra. Isso ocorreu 14 anos antes de esta carta ser escrita, o que aponta que a maravilhosa experiência aconteceu no ano de 43 depois de Cristo. Compreendendo o versículo 6, tal honra teria deixado a maioria das pessoas muito orgulhosas. Em vez de ficar em silêncio por 14 anos, elas teriam divulgado o arrebatamento a todos, adquirindo provavelmente grande fama. Porém, o apóstolo não ficou orgulhoso. Ele simplesmente disse a verdade. Logo, não se tratava de uma vanglória vazia e deixou que os fatos falassem por si. Sua grande preocupação era que ninguém roubasse de Deus a glória e a desse a ele. Paulo queria que os outros fizessem um julgamento honesto dele e de sua obra, conforme Romanos 12, versículo 3. Exposição bíblica dos versículos 7 e 8. O Senhor sabe equilibrar nossa vida. Se tivermos apenas bênçãos, podemos ficar orgulhosos, por isso ele permite que experimentemos também aflições. A grande experiência de Paulo no céu poderia ter arruinado seu ministério aqui na terra. Assim, Deus, em sua bondade, permitiu que Satanás atormentasse Paulo para impedi-lo de se tornar orgulhoso. Compreendendo o versículo 7, o Senhor permitiu que Satanás afligisse Paulo, assim como deixou o inimigo trazer grandes provações a Jó, conforme Jó, capítulo 1 e 2. Embora não entendamos plenamente a origem do mal neste universo, ou todos os propósitos que Deus tinha em mente quando permitiu que o mal surgisse, sabemos que o Senhor o controla e pode usá-lo até para a sua glória. Por isso, Satanás não pode agir contra um cristão sem a permissão divina. Tudo que o inimigo fez a Jó e Paulo foi permitido pela vontade de Deus. Exposição bíblica dos versículos 9 e 10. O sofrimento também é uma ferramenta que Deus usa para formar o caráter divino, conforme Romanos 5, versículos 1 a 5. Sem dúvida, Paulo foi um homem de profundo caráter cristão, pois permitiu que Deus o moldasse e o formasse nas experiências dolorosas da vida. Quando andamos ao longo da praia, percebemos que as rochas são pontudas nos lugares mais tranquilos, mais polidas naqueles lugares onde as ondas batem. Se deixarmos, Deus pode usar as ondas da vida para nos polir. Compreendendo o versículo 10, que contraste entre as duas experiências de Paulo. O apóstolo passou do paraíso à dor, da glória ao sofrimento. Ele provou a bênção de Deus no céu e depois sentiu a bofetada de Satanás na terra. Paulo passou do êxtase à agonia e, apesar disso, as duas experiências se completam. Sua única experiência de glória preparou-o para a constante experiência de sofrimento, pois ele sabia que Deus podia suprir suas necessidades. Exposição bíblica dos versículos 11 a 13. Paulo admoestou os coríntios por não ter sido recomendado por eles. Eles deviam ter orgulho do apóstolo e não tê-lo obrigado a se vangloriar. Em vez disso, os coríntios tinham orgulho dos super-apóstolos, pois judaizantes que ganharam o afeto deles e agora estavam à frente da igreja. Exposição bíblica dos versículos 14 a 18. Paulo admoestou os coríntios por causa da falta de apreço deles. Um dos perigos da vida cristã é o de nos acostumarmos com as bênçãos. Um pastor ou um professor de escola dominical temente a Deus pode fazer tanto por nós a ponto de começarmos a deixar de dar valor ao ministério.
O apóstolo Paulo não recebeu o apoio da igreja, mas em vez disso entregou-se de modo sacrificial por ela. Contudo, os coríntios não estavam dispostos a demonstrar seu apreço repartindo o que tinha com os outros. Parecia que, quanto mais Paulo os amava, menos eles correspondiam a este sentimento. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro 2 de Coríntios, capítulo 12, com a exposição bíblica dos versículos 19 a 21. Por fim, Paulo admoestou os coríntios por causa da falta de consagração deles. Havia pecado terríveis na igreja e Paulo queria que eles fossem julgados e abandonados antes da sua visita. Ele deixou claro que tinha o desejo de resolver os problemas e fortalecer a igreja. Os pecados na igreja devem ser encarados com honestidade e tratados com coragem. Varrê-los para debaixo do tapete só piora as coisas. O pecado na igreja, como o câncer no corpo humano, ele tem de ser eliminado. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus.